Algumas cidades se tornam eternas: Roma, Jerusalém, Atenas. Outras moldaram impérios e depois desapareceram quase por completo. Salvador é uma delas. Hoje é conhecida por suas cores, música e litoral. Mas no século XVII, Salvador era algo muito diferente. Era a capital da América Portuguesa, a cidade mais importante do Atlântico Sul, uma fortaleza de pedra, fé, açúcar e sofrimento humano. Uma cidade construída para controlar um império. Quase nada do que realmente definiu Salvador no século XVII ainda existe. Neste vídeo, uso ferramentas modernas de inteligência artificial para reconstruir edifícios perdidos, ruas, fortificações e espaços da Salvador colonial com base em registros históricos, mapas, pinturas, evidências arqueológicas e relatos escritos. Isso nos permite atravessar lugares que desapareceram há séculos e ver a cidade como ela realmente foi. Começamos onde Salvador começou. Esta é Salvador por volta do ano de 1600. Fundada em 1549, Salvador não era apenas mais uma cidade colonial. Ela foi planejada desde o início para ser capital. Diferente das cidades medievais que cresciam de forma orgânica, Salvador nasceu organizada. A cidade foi dividida em dois mundos. A cidade alta, construída sobre um penhasco, concentrava o poder: prédios do governo, igrejas, mosteiros e as casas da elite. Abaixo dela, encostada à Baía de Todos os Santos, ficava a Cidade Baixa, armazéns, cais, mercados e a engrenagem brutal do tráfico de escravizados. Essa divisão não era estética, era controle. As muralhas e fortificações dominavam a paisagem. Grandes paredes de pedra cercavam a Cidade Alta, canhões apontavam para o mar, fortes protegiam cada possível acesso. Salvador precisava se defender porque era um prêmio. Os holandeses sabiam disso, os ingleses sabiam disso, e em 1624, os holandeses tomaram a cidade. Por quase um ano, Salvador esteve sob ocupação. Igrejas viraram quartéis, mosteiros se tornaram depósitos de armas. As ruas se encheram de soldados estrangeiros. Esta reconstrução se baseia em mapas holandeses e relatos de testemunhas da época. Do mar, Salvador parecia inexpugnável. Por terra, era vulnerável. Em 1625, uma enorme armada luso-espanhola chegou. Após combates intensos, a cidade foi retomada. Salvador sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Na metade do século XVII, Salvador havia se tornado uma das cidades mais importantes do mundo atlântico. O açúcar era riqueza, e pessoas escravizadas eram o motor desse sistema. A Cidade Baixa funcionava como um porto incessante. Navios chegavam da África carregando seres humanos. Da Europa vinham armas, tecidos e vinho. Do interior chegavam açúcar e tabaco. O ar era pesado com o cheiro de sal, açúcar, fumaça e sangue. Aquilo não era apenas um porto, era um sistema. Salvador também era uma das cidades mais religiosas do mundo. Igrejas dominavam o horizonte. Muitas delas não existem mais ou foram tão modificadas que sua forma original se perdeu para sempre. Algumas foram demolidas, outras ruíram, outras foram reconstruídas tantas vezes que se tornaram irreconhecíveis. Por dentro, eram cobertas de ouro, por fora, impunham respeito. A fé não era apenas espiritual, era política. O Pelourinho do século XVII não era colorido nem turístico, era um espaço de punição. Açoites públicos, execuções, demonstrações de poder. O Pelourinho de pedra simbolizava a autoridade absoluta. Hoje, pessoas caminham ali com câmeras. No século XVII, caminhavam com medo. Abaixo da cidade visível, existia outra Salvador. Túneis de drenagem, cisternas, passagens ocultas, quartos de escravizados embutidos nas encostas e fundações. Cortando o terreno, esta reconstrução revela a infraestrutura invisível que mantinha a cidade funcionando. Pessoas escravizadas carregavam água morro acima, mercadorias eram transportadas manualmente do porto até a Cidade Alta. O esforço humano substituía qualquer máquina. Um império inteiro apoiado sobre corpos exaustos. Incêndios eram frequentes, quarteiros inteiros desapareciam durante a noite, estruturas de madeira queimavam, a pedra rachava com o calor. Cada reconstrução enterrava ruínas antigas sob novas camadas. Salvador nunca foi estática, ela se reconstruiu sobre si mesma inúmeras vezes. O passado não sumiu, apenas foi soterrado. Pouco sobreviveu. Terremotos, incêndios, reformas urbanas, abandono e modernização apagaram quase tudo. Diferente de Roma ou Atenas, Salvador não foi preservada. Ela foi usada. Pedras reaproveitadas, muralhas derrubadas, fortes desmontados. A cidade apagou seu próprio passado para continuar existindo. O que resta hoje é apenas um fragmento: o traçado, a altura, a memória. Esta reconstrução não é fantasia, é uma tentativa de devolver perspectiva, de enxergar Salvador não como um cartão postal, mas como uma capital de império, construída sobre ambição, fé, violência e resistência. Edifícios caem, impérios colapsam, mas cidades lembram.
A silhueta de Salvador no século XVII desapareceu. Suas ruas mudaram, suas fortificações foram apagadas, mas através da reconstrução ainda podemos caminhar por elas outra vez e fazer a pergunta que a humanidade sempre faz: o que deve ser reconstruído a seguir?